pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao canal Me Ajuda Aí. Meu nome é Juliette, a sua divulgadora científica aqui do YouTube, e hoje a gente vai de novo falar sobre exercícios resolvidos. Vou resolver com vocês alguns exercícios de aulas que já existem aqui no canal. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre conceitos básicos de ecologia. Gente, ecologia cai, mas não cai, despenca nos vestibulares, no Enem, despenca, tá? Então, se você está estudando para prestar uma prova, precisa fazer exercício de ecologia para gabaritar e conseguir uma boa nota em biologia. Vamos comigo então fazer os exercícios? E antes, eu quero pedir para que você, se não é inscrito no canal, se inscreva aqui no canal, deixa o seu like, que isso me ajuda demais. Principalmente compartilha com seus amigos, para que todo mundo conheça meu trabalho, para que todo mundo possa estudar, para gabaritar aí nos exercícios de ecologia, certo? Vamos começar? Escolha a sua melhor maneira aí de resolver os exercícios comigo, ou você só me assiste, ou você para o vídeo, responde, depois me escuta aí falando qual que é a alternativa correta, tá? Então vamos começar aí para o primeiro exercício, que é um exercício super simples, tá? Tô aqui com o meu computador, tô lendo a questão, vai aparecer a questão aqui para vocês, tá? Então vamos lá. Ao dizer onde uma espécie pode ser encontrada e o que faz no lugar onde vive, estamos informando respectivamente. Olha lá, a palavra respectivamente significa que é em ordem, tá? Primeiro a resposta vai vir, né, de onde a espécie é encontrada, e depois a resposta tem que vir do que ela faz no lugar onde ela vive, tá? Então presta atenção nisso, porque às vezes vai estar invertido, vocês acham que é a alternativa correta ou não leem todas as alternativas e acabam errando por uma bobagem, certo? Então vamos às questões aí. A gente tem todas as alternativas, né? A alternativa A diz que é nicho ecológico e habitat. A alternativa B fala que é habitat e nicho ecológico. Dá uma olhadinha, tá vendo como tá trocado, né? A alternativa C fala de habitat e biótopo. A alternativa D, nicho ecológico e ecossistema. A alternativa E, habitat e ecossistema. Então, ao dizer que onde uma espécie vive, né, a gente está falando do habitat dessa espécie, né? Qual é o lugar em que ela vive, é o habitat dela. E quando a gente fala do que ela faz no lugar, quais são os hábitos de vida dessa espécie, a gente está falando do nicho ecológico dessa espécie. Então a alternativa correta é a alternativa B, habitat e nicho ecológico. E se você não lesse, você ia colocar na A por causa do respectivamente. Então, cuidado com essas palavrinhas aí do vestibular, tá? Que elas querem sempre ferrar a vida de vocês. E se você ainda não assistiu a aula sobre conceitos básicos de ecologia, tem aula aqui no canal. Eu vou colocar aqui embaixo na descrição ou aqui em cima um cardzinho falando sobre essa aula. Então, assiste ela primeiro, depois você vem responder os exercícios se precisar, tá bom? Vamos lá para mais uma questão. O cogumelo shiitake é cultivado em troncos, onde suas hifas nutrem-se das moléculas orgânicas componentes da madeira. Uma pessoa, ao comer o cogumelo shiitake, está se comportando como? Letra A, produtor. Letra B, consumidor primário. Letra C, consumidor secundário. Letra D, consumidor terciário. Ou letra E, decompositor. Então, para a gente responder isso, a gente precisa saber daquele conceito básico aí, né, de cadeia, né, ou de teia alimentar, sabendo aí que o fluxo de energia se passa entre os seres vivos de acordo com o local onde eles estão, né, na cadeia, né. Toda a cadeia alimentar começa por um produtor, né? Então o produtor é aquele que tem a maior quantidade de energia e é aquele que é um ser fotossintetizante, tá? Então todos os produtores são fotossintetizantes. E essa questão pode confundir vocês, porque o cogumelo shiitake não é uma planta, é um fungo. Os fungos não pertencem ao mesmo reino das plantas pelas características aí de que eles, né, dentre algumas outras, que eles são aclorofilados, ou seja, eles não possuem clorofila, que é a molécula responsável por fazer fotossíntese. Então eles não são fotossintetizantes, portanto eles não podem ser produtores. Então a alternativa A
já está descartadíssima por nós, tá? Então a gente sabe que produtor ele não é. Mas a gente observa que o cogumelo shiitake ele é cultivado em troncos onde suas hifas nutrem-se das moléculas da madeira. Então ele está se alimentando do produtor, né? Que é a árvore, né? E aí ele fala, uma pessoa ao comer o shiitake, né? Então eu comi o shiitake, como eu estou me comportando. Então se eu tenho o produtor que é a árvore, né? O fotossintetizante, eu tenho o shiitake se alimentando dessa árvore. O shiitake, então, é o consumidor primário desse tipo aí de cadeia, né, alimentar. E quando eu me alimento do shiitake, eu sou o consumidor do shiitake, só que eu não sou o primário, eu sou o consumidor secundário. Então, a alternativa correta é a alternativa C, consumidor secundário. Certo? Acertaram essa? Espero que sim. Vamos lá, pessoal, prontos para mais uma questão? Vamos ler essa questão aí, ó. A erva do passarinho e algumas bromélias são plantas que fazem fotossíntese e vivem sobre outras. No entanto, a erva de passarinho retira a água e sais minerais da planta hospedeira, enquanto as bromélias apenas se apoiam sobre elas. As relações da erva de passarinho e das bromélias com as plantas hospedeiras são, respectivamente, exemplos de. Olha lá de novo, respectivamente, né? Então, alternativa A, parasitismo e epifitismo. Alternativa B, epifitismo e holoparasitismo. Alternativa C, epifitismo e predatismo. Alternativa D, parasitismo e protocooperação. Alternativa E, inquilinismo e epifitismo. Então vamos dar uma olhadinha aí, ele fala pra gente então da erva passarinho primeiro e depois ele fala das bromélias. E ele diz que a erva passarinho, ela é um parasita, ela está se alimentando da árvore onde ela está vivendo, ela está parasitando, né? Enquanto a bromélia só utiliza o tronco da árvore para viver como inquilina. Então a gente tem aí uma questão de inquilinismo, né? E uma de parasitismo. Mas quando a gente observa as alternativas, a gente tem a palavra inquilinismo só na E, a inquilinismo vem primeiro, né? E a gente sabe que a primeira não é a bromélia, é a erva passarinho, então ela é uma parasita. Então a gente sabe aí que pode ser então a alternativa A ou a alternativa D. As duas ambas têm o parasitismo como primeira questão. E a segunda palavra, na alternativa A, vem o epifitismo e na alternativa D vem a protocooperação, né? E a gente precisa entender que epífitas são plantas que vivem sobre troncos de árvores, tá? Então, bromélias são epífitas, orquídeas também são epífitas, tá? Então, a alternativa correta é a parasitismo, no caso da erva de passarinho, e epifitismo no caso das bromélias, tá? Eles não colocaram inquilinismo, mas colocaram epifitismo aí, ok? Mais uma questão aí de ecologia para vocês. Vamos dar uma olhada então essa para passar lá no Enem, hein? Bioindicador ou indicador biológico é uma espécie ou um grupo de espécies que reflete o estado biótico ou abiótico de um meio ambiente. O impacto produzido sobre um habitat, comunidade ou ecossistema, entre outras funções. A posição trófica do organismo bioindicador é uma das características mais relevantes quanto ao seu grau de importância para essa função. Quanto mais baixo o nível trófico do organismo, maior a sua utilidade, pois pressupõe-se que toda a cadeia trófica é contaminada a partir dele. A gente tem exemplos clássicos de bioindicadores, como por exemplo os líquens, né? Que são bioindicadores de qualidade do ar. Existem alguns líquens, que são os líquens avermelhados ou alaranjados e amarelados, que só existem quando a gente tem uma excelente qualidade do ar, tá? E eles só sobrevivem assim, então eles são bioindicadores, é um exemplo aí de bioindicador, né? Então, quanto mais baixo no nível trófico, né, por exemplo, um produtor bioindicador, ele é utilizado por todos na cadeia trófica, né? Então, porque a cadeia alimentar começa por um produtor. E ele está querendo dizer, então, que quando o produtor é um bioindicador, todo mundo é afetado por esse produtor, tá? Então, o grupo de organismos mais adequado para essa condição, do ponto de vista da sua posição na cadeia trófica, é constituído por algas, peixes, baleias, camarões ou anêmonas.
Olha, eu acabei de falar para vocês que quanto mais baixo o nível trófico, né, mais ele é importante para todos os outros, porque a cadeia alimentar começa dele, certo? E quem aí nas alternativas é um produtor? É o fotossintetizante. Então, as algas, né? É a partir das algas aí que a gente começa uma cadeia trófica. Se a gente observar aí, a gente então tem peixes, baleias, camarões e anêmonas, todos eles, de certa maneira, eles dependem das algas, né, e das condições da água, das algas, para sobreviver. Então, a alga é com certeza o organismo mais adequado para essa condição de bioindicador, certo? Pessoal, esses foram alguns dos exercícios de ecologia básica. A gente tem outros exercícios relacionados a algumas outras características da ecologia, né? Ecologia é muito ampla, relações harmônicas, desarmônicas, né? A gente fala de bioindicadores, a gente fala de muitas coisas quando a gente fala de ecologia. A gente fala também de alguns desastres naturais, tudo isso cai muito no vestibular. Se você quer mais exercícios de ecologia falando sobre outros assuntos relacionados, coloca aqui nos comentários para mim. Isso vai me ajudar demais a entender qual tipo de vídeo é mais relevante para vocês e fabricar aí, né, colocar aí no ar muitas coisas que os ajudem. A gente pode então falar sobre os desastres, as características aí sobre, por exemplo, eutrofização, que é uma coisa que cai super no vestibular, certo? Então, um beijo, pessoal, não esquece de curtir, deixar o seu comentário e se inscrever no canal. Até a próxima, tchau, tchau!